Um engenheiro jovem, cheio de títulos e arrogância, humilhou um pedreiro simples em frente a todos na obra. Mas o que ele não sabia é que estava desafiando um mestre, uma lenda viva que não precisava de diplomas para provar o que sabia. Fica até o final, porque a lição que esse engenheiro aprendeu, você vai levar para a vida. O sol mal havia subido no horizonte quando a poeira já começava a se erguer do chão da grande obra. Era cedo, mas o calor já marcava presença, impregnando o ar com aquele cheiro seco de concreto fresco e terra batida. Os sons que preenchiam o espaço eram os mesmos de sempre. Martelos cadenciados, serras ao fundo, vozes roucas discutindo detalhes técnicos. Era um cenário comum para os homens simples que estavam ali todos os dias, vestindo suas roupas surradas e chapéus improvisados contra o sol. Mas aquela manhã não seria como as outras. No portão de entrada, um carro preto, moderno, deslizou pela poeira como se não pertencesse àquele lugar. Dele desceu Caio Vasconcelos, o engenheiro responsável pelo novo projeto. Jovem, impecável em sua postura, gravata justa ao pescoço, sapatos que jamais haviam tocado o barro de uma obra. Seu olhar percorria tudo com frieza, como quem observa peças de um tabuleiro. Caminhou com passos firmes e silenciosos até o centro da obra. Seu olhar era calculado, avaliador, desconfiado. Para Caio, aquilo não era um local de trabalho, era um campo de teste. E ele estava ali para provar que sabia comandar. Os operários, acostumados com outro ritmo, sentiram o clima mudar. As conversas diminuíram, os olhares se desviavam, mas entre eles, um em especial não demonstrava o menor incômodo, seu Manuel, homem de cabelos grisalhos, pele marcada pelo tempo e mãos que pareciam esculpidas por décadas de trabalho. Ele não precisava falar alto, não precisava se impor. Em presença dele bastava. Respeitado por todos, conhecido por quase ninguém além daquele mundo de concreto. Enquanto Caio vasculhava o ambiente com o olhar, seus olhos pousaram sobre o velho pedreiro. "Quem é aquele?" perguntou em voz baixa ao mestre de obras ao seu lado. "É o seu Manuel, senhor, um dos mais antigos daqui. Trabalha em construção há mais de 40 anos. Caio ergueu uma sobrancelha, com um sorriso quase irônico no canto da boca. 40 anos e ainda carregando tijolo. Pois bem, experiência sem técnica é apenas repetição, não progresso. Seguiu andando, os passos soando pesados sobre o chão de terra. Para ele, todos ali eram peças substituíveis. Operários comuns, gente que fazia apenas o básico. Era assim que havia aprendido a enxergar. Mas o destino adora contrariar certezas. Naquela manhã quente e empoeirada, ele não sabia, mas havia acabado de lançar o primeiro olhar sobre o homem que mudaria a sua vida. E mudaria sem pressa, sem alarde, sem gritar, porque os verdadeiros mestres constroem em silêncio. O sol já estava alto quando Caio Vasconcelos iniciou sua primeira vistoria pela obra. Ele andava de maneira metódica, como um fiscal à procura de falhas invisíveis aos olhos comuns. Trazia consigo uma prancheta reluzente e um pequeno nível de precisão digital, uma ferramenta cara que ele fazia questão de exibir como símbolo de autoridade. Os operários voltaram ao trabalho, mas o clima era outro. Onde Caio passava, o silêncio crescia. Não era o silêncio do respeito, era o silêncio do desconforto. Quando chegou ao setor de alvenaria, Caio parou de súbito. Ali, erguia-se uma parede recém-construída. Simples, sem detalhes chamativos, apenas tijolos bem alinhados, erguidos com a experiência de anos. Obra da equipe de seu Manuel. Caio franziu o senho. Aproximou-se, passou a mão pela superfície da parede, como se caçasse imperfeições. Isso aqui... murmurou com desprezo. É o padrão desta obra? O mestre de obras que o acompanhava hesitou. Foi o setor do seu Manuel, senhor. Ele mesmo supervisionou. Caio ergueu a voz. Parem tudo!
O som da ordem soou como um trovão no canteiro de obras. Operários largaram as ferramentas. O ar parecia mais pesado. Olhares se cruzaram em nervosismo. Seu Manuel, como sempre, se aproximou sem pressa. "Algum problema, doutor?" perguntou com a calma de quem já havia visto muitas tempestades passarem. Caio não disfarçou o tom de deboche. "Problema? O senhor acha que isso aqui está aceitável?" Apontou para a parede. "As linhas estão regulares, sim, mas não estão perfeitas. Variações mínimas nos vãos. Mistura de cimento um pouco seca. Esquinas levemente fora do que eu considero ideal." Alguns operários baixaram a cabeça. Outros cerraram os punhos. A humilhação não estava na crítica, estava na forma como era feita. Seu Manuel se manteve firme. "A parede está firme e vai durar muito mais do que parece, doutor." Caio riu, um riso curto, frio. "Durar? Quem define durabilidade sou eu, com cálculo, com norma técnica, com laudo." Ele deu um passo à frente. O silêncio era absoluto. "Quero fazer um teste", disse, encarando o velho pedreiro nos olhos. "Amanhã cedo, aqui mesmo, o senhor vai erguer uma nova parede. Do zero, diante de mim, sem ajuda, com as medidas exatas que eu indicar. Vamos ver se o senhor realmente sabe construir ou se é só conversa de quem nunca saiu do básico." Seu Manuel permaneceu imóvel por alguns segundos. Os operários esperavam uma resposta atravessada, uma recusa, um desabafo. Mas ele apenas ajeitou o chapéu gasto na cabeça e disse sereno: "Se é isso que o senhor deseja, assim será." Caio se virou satisfeito. Para ele, aquele era o começo de sua limpeza na obra. Mostrar quem mandava, mostrar que sem diploma, sem técnica moderna, não se ia longe. O que ele não sabia era que no dia seguinte, naquela mesma terra empoeirada, ele aprenderia a maior lição de sua vida. E seria uma lição construída em silêncio. A noite caiu sobre a cidade sem grandes alardes. Nas ruas próximas ao canteiro de obras, a movimentação era quase nula. As luzes amarelas dos postes jogavam sombras longas nas calçadas rachadas. Na pensão simples onde seu Manuel vivia, o silêncio era um velho conhecido. O quarto era pequeno, uma cama arrumada sem luxo, uma cômoda antiga que carregava marcas do tempo. No canto, repousava um balde com suas ferramentas de confiança, gastas, envelhecidas, mas limpas como relíquias. Sentado na beira da cama, ele passava um pano úmido em uma velha régua de madeira. Aquela ferramenta tinha histórias que nem todos compreenderiam. Não era a régua que lhe dava precisão. Era o olhar treinado, o tato firme, a experiência que o tempo, e apenas o tempo, sabia entregar. Enquanto esfregava devagar a superfície da madeira, sua mente viajava. Recordava-se de obras antigas, de lugares esquecidos, de prédios que ele ajudara a erguer, mas que nunca carregaram seu nome nas placas de inauguração. E tudo bem, porque desde cedo ele aprendera que nem todo alicerce precisa ser visto para ser importante. Ali, naquela noite, não existia raiva no coração de seu Manuel. Ele não era homem de guardar rancores. Sabia que o engenheiro Caio era fruto de um outro tempo. Um tempo de pressa, de máquinas que fazem por nós o que antes se fazia com os dedos, de diplomas que muitas vezes falam mais alto do que o respeito, mas também sabia de outra verdade. A obra não mente, murmurou baixinho, como se repetisse um ensinamento antigo, porque a parede que se levanta de qualquer jeito cai com o tempo, e a parede erguida com paciência, com cuidado, com amor ao ofício, essa permanece. Do lado de fora, o vento assobiava pelas frestas da janela. As luzes da rua tremeluziam. Ele se levantou, separou suas ferramentas, pegou o nível de bolha, velho, torto, mas ainda fiel. Colocou tudo em um pano simples, amarrado com firmeza, como sempre fazia. Antes de deitar,
Olhou uma última vez pela janela. Sabia que o dia seguinte não era sobre provar nada a ninguém. Era apenas mais um dia, mais uma parede, mais uma oportunidade de mostrar, não com palavras, não com discursos, mas com o gesto calado de quem constrói, porque os homens passam, as obras ficam, e os ensinamentos verdadeiros, esses são invisíveis aos olhos, mas eternos no coração. Ele apagou a luz e dormiu em paz. O sol ainda nem mostrava sua face quando os primeiros passos ecoaram no canteiro de obras. Era um dia incomum. Naquela manhã, os operários chegaram mais cedo. Muitos nem conseguiram dormir direito. O assunto, desde a tarde anterior, era um só: o desafio. A obra parecia silenciosa demais, mas não era um silêncio de rotina. Era um silêncio de expectativa. No centro do pátio, delimitado por cordas e pequenas estacas de madeira, o espaço estava preparado. O lugar onde seu Manuel deveria erguer sozinho a parede perfeita que o engenheiro exigira. Alguns operários se aproximavam devagar, disfarçando a curiosidade com tarefas aleatórias. Outros nem escondiam mais a ansiedade. Queriam ver o que aquele velho calado seria capaz de fazer. O relógio marcava 7 da manhã em ponto quando Caio Vasconcelos apareceu. Como sempre, impecável. Camisa branca sem um amasso, relógio brilhando no pulso, prancheta debaixo do braço. Seu olhar era frio, quase desafiador. Não cumprimentou ninguém, apenas caminhou até a área demarcada e perguntou em voz firme: "Onde ele está?" Uma voz respondeu ao fundo: "Já chegou faz tempo, doutor. Seu Manuel estava ali, quieto, sentado em um pequeno banco improvisado, revisando suas ferramentas como um maestro que afina os instrumentos antes do concerto." Levantou-se com calma. Ajeitou o chapéu. Amarrou o pano na cintura. Nada no seu rosto denunciava preocupação. Caio se aproximou com ar superior. "Aqui estão as medidas", disse entregando um papel com as especificações técnicas. "Quero ângulos exatos, alinhamento perfeito, espessura precisa, e nada além do que o senhor já usa aí." Apontou para as ferramentas gastas. Seu Manuel recebeu o papel. Olhou por alguns segundos. Não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça. E assim começou o que muitos dali contariam por anos como o dia em que o velho Manuel calou a obra inteira sem precisar dizer uma palavra. Pegou a enxada. Começou a preparar a massa. Seus gestos eram calmos, precisos. Havia algo de hipnótico em vê-lo trabalhar. Era como se o corpo soubesse o que fazer sozinho, como se cada movimento fosse fruto de um instinto treinado por décadas. Misturou o cimento na medida certa, não consultou tabela, não pesou nada. Os olhos dos mais jovens brilhavam em segredo. Com o chão pronto, ele começou a erguer a parede. Primeiro o prumo, depois a régua de madeira. Cada tijolo era colocado com um cuidado quase ritualístico, um toque firme aqui, um ajuste sutil ali, uma olhada rápida no alinhamento. Não hesitava, não parava para medir 1000 vezes, porque, para ele, o segredo não estava apenas nas ferramentas. Estava nas mãos, estava nos olhos, estava no coração. As horas passaram, o calor aumentava, mas seu Manuel seguia no mesmo ritmo, nem mais rápido, nem mais devagar. Em certo momento, Caio se aproximou e não resistiu. "O senhor sabe que o ângulo dessa esquina precisa ser exatamente de 90 graus, correto?" Seu Manuel respondeu sem erguer a cabeça. "Sei sim, doutor." Caio insistiu. "E como garante isso?" "No olho." O velho parou por um segundo. "No olho, no prumo e nos anos." Alguns operários disfarçaram um sorriso contido, outros se entreolharam, admirados. Caio deu um passo para trás. O desconforto começava a crescer dentro dele, porque o que estava vendo não se explicava só com livros. Era mais que técnica, era mais que experiência, era alma. Quando o relógio se aproximava das 3 da tarde, a parede estava pronta.
Não havia sobras, não havia manchas, não havia pressa. Era uma parede simples, mas perfeita. Caio se aproximou devagar. Passou o nível sobre os tijolos, mediu as extremidades, inspecionou cada canto, procurou defeitos, mas não encontrou. O silêncio ao redor era quase sagrado. Os operários observavam a cena como quem presencia algo raro, algo que não se repete facilmente. Caio largou a prancheta em cima de um tambor de metal. O som ecoou seco. Ele sabia. Aquela parede não era apenas uma parede. Era uma resposta, uma lição, uma cicatriz invisível em seu orgulho. Seu Manuel, por sua vez, apenas limpou as mãos em um pano velho. Não comemorou, não se gabou. Apenas olhou ao redor e disse: o que tinha para ser feito, tá feito. E voltou ao seu canto, deixando para trás não só uma parede, mas um silêncio carregado de respeito. E um jovem engenheiro, que começava, enfim, a entender o peso das coisas que o tempo constrói. No dia seguinte, a obra parecia respirar diferente. Não era fácil admitir, mas Caio sabia que por dentro algo nele já não era o mesmo. Passara a noite em claro. Repassou mentalmente cada gesto, cada palavra dita a seu Manuel nos dias anteriores. A arrogância, o desdém, a humilhação pública. E agora, tudo parecia tão pequeno diante do que aprendera em tão pouco tempo. Naquela manhã, ele tomou uma decisão que exigia mais coragem do que qualquer cálculo estrutural que já fizera. Foi até o setor onde seu Manuel sempre começava o dia. Simples, isolado, entre baldes de cimento e ferramentas antigas. O velho estava lá, como sempre. Preparava a massa para uma nova parede. Como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não estivesse olhando para ele com outros olhos. Caio se aproximou devagar. O coração pesava. Quando parou ao lado do pedreiro, esperou alguns segundos. Não queria interromper o trabalho de um mestre. Seu Manuel, sem olhar diretamente para ele, quebrou o silêncio. O senhor está precisando de alguma coisa, doutor? Caio respirou fundo. Tô sim. Seu Manuel ergueu os olhos. Calmamente. Caio hesitou por um instante, mas sabia que era o momento certo. Tô precisando aprender. O silêncio entre os dois foi mais eloquente do que qualquer discurso. Caio continuou. Vim aqui ontem achando que era o dono da verdade, achando que título dava direito a desrespeitar quem carrega o mundo nas costas há muito mais tempo do que eu posso imaginar. O velho escutava em silêncio. Caio, então, olhou nos olhos dele e completou. Eu vim pedir desculpas. Seu Manuel soltou um leve suspiro, não de cansaço, mas de alívio. Como quem vê que, apesar de tudo, ainda há quem queira aprender o valor das coisas simples. Ele largou a colher de pedreiro em cima do balde, se virou de frente para Caio e, com a mesma firmeza com que assenta um tijolo sobre outro, disse: o senhor errou, mas reconhecer o erro é construir uma ponte onde só tinha um muro. Fez uma breve pausa. Na vida, tem muito engenheiro que constrói prédios enormes, mas nunca aprendeu a erguer um simples pedido de perdão. Caio sorriu de canto, envergonhado, mas genuinamente grato. Estendeu a mão. Seu Manuel, por um instante, pareceu avaliar aquele gesto. Não por desconfiança, mas porque sabia o peso que uma mão estendida carregava. Apertou firme, sem força desnecessária, sem palavras ensaiadas, apenas um aperto sincero, como deve ser entre homens que constroem de verdade. Caio, ao virar-se para ir embora, ouviu ainda uma última lição sair dos lábios do velho pedreiro. O concreto mais forte não é aquele que resiste ao tempo, é aquele que une os homens. E naquele instante, Caio entendeu. Algumas paredes são feitas de tijolos, outras de humildade, mas todas, sem exceção, precisam ser erguidas com respeito. Do contrário, cedo ou tarde, elas caem. A rotina na obra voltou, como sempre acontece. O cimento continuava sendo preparado, as estruturas seguiam sendo erguidas.
Os homens voltaram ao trabalho, mas algo sutil tinha mudado para sempre naquele lugar. A parede construída por seu Manuel continuava de pé, simples, silenciosa, mas carregada de um significado que nem 1000 placas de bronze seriam capazes de explicar. Era engraçado, pensava Caio, como às vezes as coisas mais fortes são também as mais invisíveis. Ele passou a observá-lo de longe. Seu Manuel seguia sendo o mesmo. Trabalhando cedo, guardando suas ferramentas com cuidado, ajeitando o pano na cintura, sem pressa, sem vaidade, sem deixar que o mundo o transformasse em algo que ele nunca quis ser. Um símbolo, porque ele não precisava ser símbolo de nada. Ele já era tudo no silêncio de quem constrói. Numa tarde de sexta-feira, Caio caminhou até a parede, passou a mão devagar sobre o tijolo. Não era só cimento ali. Havia história, havia ensinamento, havia um recado invisível que só quem aprende a ouvir com o coração consegue entender. Por um instante, lembrou-se das palavras do velho. O concreto mais forte é o que une os homens. Olhou em volta. Os operários trabalhavam mais leves. Pareciam respeitar não só o velho pedreiro, mas também o próprio ofício. E ele sabia que tudo isso tinha nascido ali, daquela parede, daquele homem, daquele momento em que aprendeu que ser grande não é ser maior que os outros, é ser grande o suficiente para se colocar ao lado deles. No fim do expediente, viu seu Manuel se afastando, as ferramentas guardadas na sacola velha, o passo tranquilo, a roupa simples, o rosto sereno. Caio sorriu. Sabia que ele não deixaria um nome escrito em placas douradas, nem faria discursos em inaugurações, mas também sabia de outra coisa. Enquanto aquela parede estivesse de pé, enquanto os homens daquela obra continuassem passando adiante o que viram e o que aprenderam, enquanto o respeito fosse o alicerce invisível do trabalho, seu Manuel nunca iria embora de verdade, porque os verdadeiros construtores não deixam apenas obras, eles deixam presença, mesmo quando partem em silêncio. Se essa história te emocionou, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa lição. E se inscreve no canal, porque aqui eu vou continuar trazendo histórias reais, emocionantes e surpreendentes como essa. Até a próxima!